Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença, pelo teu agir, Senhor. Te pedimos, continua, Senhor, conosco. Queremos ouvir a tua voz, aprender mais de ti, sermos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Por isso nós já te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Então anote lá, Gênesis 28, versículo 3. Preciso de um irmão aqui para me ajudar a tirar esse... Bota para cá, isso. Gênesis 28, verso 3, quem está anotando. Gênesis 35, versículo 11. Gênesis 49, 22 a 25. Anota todos aí, tá bom, irmãos? Amém? Repetindo, para quem está anotando e deve anotar, Gênesis 28, verso 3, Gênesis 35, 11 e Gênesis 49, 22 a 25. São a base do que nós vamos falar. Tá bom, irmãos? Nós vamos falar depois de alguns outros versículos, mas a gente vai citando aí. Não vamos colocar no telão não, porque o irmão está lá também participando, está anotando. E nós vamos aproveitar, você mesmo que vai manusear a sua Bíblia aí. Amém? Então, primeira coisa, pode sentar. Eu vou lendo aqui alguns e você vai acompanhando. Primeira coisa, irmãos, eu creio, né, que Deus nos direcionou para este fim. Por quê? Muita coisa Deus tem mudado, né, na nossa caminhada, naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos receber. Nós temos que entender os tempos que nós estamos vivendo, tempos diferentes. Nós estamos aí saindo, né, de um processo aí de pandemia, mas sabemos que, segundo a palavra de Deus, nós vamos viver muitas coisas que nós ainda não vimos, mas pela palavra de Deus nós já sabemos. Amém? Então, quando nós nos propomos a fazer a escola, que é para membros e congregados, para que você entenda o direcionamento daquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, agora você vai entender, olha, os dias que nós vamos trazer os visitantes, sábado e domingo. Amém? Sexta-feira é dia de oração, de batalha, não é dia para você trazer um visitante, porque ele não vai entender aquilo que nós estamos orando e é algo interno da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeira coisa, quando nós estamos falando desse novo tempo, nós temos que entender que Deus tem vários nomes e cada nome de Deus quer dizer uma característica. E é sobre isso que nós vamos falar. Amém? Conhecendo quem é Deus, o que Deus pode fazer. E os nomes de Deus estão relacionados com as características de Deus. Tem muitos nomes e eu não vou ficar aqui falando todos os nomes de Deus, né? Que Deus é Jeová Jirê, que Deus é Jeová Jirê, que é o Deus provedor, que é o Deus que cura, que Deus é Jeová Rafá, que Deus é Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Não é sobre estes nomes, mas a palavra tem muitos nomes atribuídos para Deus. Mas eu quero destacar um deles, e esse nome de Deus tem a ver com o direcionamento que Deus tem falado para nós. Amém, irmãos? Então, nós podíamos passar aqui horas falando de todos os nomes que a Bíblia revela que são nomes de Deus. Mas tem algo característico que eu quero que você preste atenção. Alguns nomes de Deus atribuídos na palavra, não foi Deus que disse, foram pessoas que atribuíram a Deus. Por exemplo, quando a gente lê lá em Gênesis 22, 14, eu vou abrir aqui, você também vai abrir. Vamos começar a manusear a Bíblia. Amém? Abre rapidamente, Gênesis 22, 14. Acharam? Gênesis 22, 14 diz assim: Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor. Vocês estão aí? O Senhor proverá. Quem que deu o nome? Abraão. Abraão atribuiu aquele nome ao Senhor. Ou seja, Jeová Jirê, o Senhor proverá, o Senhor é provedor. Porque ele entendeu que era aquilo que Deus estava fazendo. Não foi Deus que disse, eu sou Jeová Jirê. Abraão disse, esse é Jeová Jirê. Amém, irmãos? Mas isso é o que Deus é. Mas só quero que você entenda essa diferença.
Lá em Êxodo 17:15, abre lá. Quem tem marca-texto e ganhou no kit, marca na sua Bíblia, né? Que aí depois, quando você estiver procurando, você acha bem rapidinho o versículo que você aprendeu. Êxodo 17:15, vamos lá. Vocês estão aí? Diz assim, Moisés construiu o altar e chamou-lhe o quê? O Senhor é a minha bandeira. Quem que disse que o Senhor é a minha bandeira? Moisés. Então Moisés disse, o Senhor é a minha bandeira. E Moisés estava falando daquele momento que Josué e os israelitas estavam lutando contra os amalequitas. Lembra? Nós já lemos isso. Quando ele levantava as mãos, o povo vencia. Quando ele abaixava, o povo perdia. Então Moisés diz, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte. Quando eu estou aqui com a mão levantada, o Senhor vence. Quando eu abaixei, então Moisés atribuiu ao Senhor, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Mas tem um nome, que não é um nome que nenhum dos servos de Deus atribuiu a Deus, que é El Shaddai. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque esse nome El Shaddai, Deus repete 33 vezes na palavra. Isso tem a ver com o direcionamento de Deus para nós enquanto igreja. Amém? Então vamos ler agora o texto que nós passamos lá no início, Gênesis 28:3. Agora vamos lá, Gênesis. Amém? Vocês estão aí? Então Gênesis 28:3 diz assim, que o Deus Todo-Poderoso, vocês estão aí, irmãos? O que diz aí na sua Bíblia? Tá, eu vou dizer 1, 2, 3 e vocês vão ler bem forte na sua tradução, tá bom? 1, 2, 3. Amém. Deus está dizendo que Ele é o El Shaddai. Quando nós estamos falando disso aí, nós vamos voltar um pouquinho lá no texto bíblico, o texto que nós lemos. Quando essa passagem aqui em 28, Isaac chama Jacó e diz estas palavras. Amém? Quem é Isaac? Filho de quem? De Abraão. Então, Abraão recebeu essa palavra do Senhor, por isso, Abraão passou para Isaac e Isaac transmitiu para o filho. Então, nós vamos voltar só um pouquinho, quando nós temos lá o chamado de Abraão. Queridos, Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele lá em Gênesis 15. Vou dizer os capítulos, porque nós não vamos ler todos os capítulos, amém? Então, Deus chama Abraão lá em Gênesis 15. Aonde é? 15. Então, lá no capítulo 15, Deus chama Abraão e Deus faz uma promessa para ele. Primeiro Deus diz assim, sai da tua terra e da tua parentela. Quando Deus fala com Abraão sobre isso, Abraão tinha 75 anos. Todo mundo acha que Abraão era jovem quando recebe esse chamado, né? Mas Abraão tinha 75 anos, provavelmente ele saiu da cidade andando bem devagarzinho, já bem cansado, porque ele já era um idoso. E aí ele recebe esse direcionamento. Olha, sai daqui, pega a tua família, tuas coisas, tua esposa e vai para o lugar que eu vou te determinar. Eu que vou dizer aonde você vai. Então Deus começa a se revelar a Abraão. Abraão é o pai da fé, é o precursor de todos nós aqui. Ele é o nosso pai lá na nossa descendência espiritual. Amém, irmãos? Então, quando Deus fala com ele, Deus está dizendo que todas as características, toda a provisão, tudo que ele vai precisar está com ele. Amém? Aí passa mais um tempo, Deus fala novamente com Abraão quando ele tem o filho Ismael. Abraão já está com 84 anos. 75, aí Deus fala, olha, eu vou te fazer frutífero, você vai multiplicar, a sua descendência vai ser tão grande. Ele tinha 75 anos quando ele recebe essa promessa. Ou seja, a probabilidade dele ter um filho aos 75 anos e uma esposa idosa já não existia. Mas aí ele recebe esse direcionamento. Aos 84 anos nasce Ismael, que era filho de quem? Com Agar. Era uma escrava egípcia
que Sarai disse assim, olha, é o seguinte, não está... quando Deus falou, ele já tinha 75, eu já sou idosa, agora a gente está com 83, 84, então é melhor a gente dar um jeito aí. E aí ele tem o filho com H chamado Ismael. Depois Deus aparece novamente para Abraão, e aí sim vem a promessa, quando ele fala de toda a sua descendência, quando ele fala de grande multiplicação. Abraão tem 99 anos. Amém, irmãos? Por que a gente está colocando isso? Porque quando a gente lê esse texto, a gente tem uma impressão que ele era muito jovem, né? Que estava tudo, parece que estava tudo para acontecer, havia muitas possibilidades. Então, quando nós começamos o ministério, nós tivemos uma longa caminhada até os 12 anos. Muita coisa aconteceu, né? Tivemos muitas lutas, aprendemos muitas coisas, né? Parece que a gente já está bem maduro, mas tem um ponto que Deus diz assim, agora eu vou começar a fazer as coisas acontecerem com mais velocidade. Agora, essas promessas e essas também, e essas outras começam a acontecer. E em alguns momentos na nossa vida, as promessas parecem tão improváveis, tão difíceis de acontecer, que muitas vezes a nossa carne, nosso próprio eu, fica meio desacreditado. Então, Deus não esqueceu daquilo que falou para Abraão. Amém? Quando Deus falou lá aos 75 anos, ele sabia, olha, eu estou falando com um homem idoso que vai sair no meio do deserto, andando com uma idosa do lado, dizendo para ele que ele vai ter filho, que a descendência dele vai ser a maior de toda a terra. Totalmente improvável. Mas Abraão, ainda era Abrão, né? Prontamente pegou as coisas e foi. Quando ele foi, ele não sabia tudo o que ia acontecer. Amém, irmãos? Quando nós recebemos uma promessa, um direcionamento de Deus, normalmente a gente não sabe tudo o que vai acontecer. E, aliás, a gente quase não sabe nada do que Deus vai fazer no meio do caminho. A gente sabe o que vai receber lá no final. Olha, eu tenho para você a terra prometida, eu tenho essa bênção. Mas até lá, tem um longo processo. E esse processo de espera, de transformação, é isso que nós queremos que o Senhor aperfeiçoe em nós nesses dias. Amém? Então, assim, nós já temos um tempo de caminhada. Quem está chegando agora, não. Mas quem está aqui já sabe muita coisa. E esse é o tempo quando a gente fala do Senhor. Por que a gente está enfatizando esse nome de Deus, El Shaddai? Porque El Shaddai quer dizer o Deus que nutre, ou seja, o Deus que alimenta, o Deus que faz frutificar, que faz multiplicar, que faz crescer. Amém? Então, a única maneira que nós temos de crescer enquanto ministério, enquanto servos de Deus, em maturidade, em experiências, em unção, é estarmos ligados na videira, é estarmos debaixo de El Shaddai. E esse nome ele mesmo diz sobre ele. Amém? Então, vamos ler o que diz aqui? Olha só, nós lemos lá Êxodo, né? Aliás, Gênesis 28, 3. Queria ler Gênesis 35, 11. Anda um pouquinho aí comigo. Tem muita coisa, mas a gente vai reduzir aqui, tá bom, irmãos? Depois você lê o Gênesis todinho. Ai, glória a Deus. O retorno de Jacó a Betel. Então, a gente Abraão já teve filho, teve Isaac. Isaac teve quantos filhos? Quantos filhos Isaac teve? 12? 2. Quem eram os filhos de Isaac, irmãos? Quem é do nível 1, fica tranquilo, você não tem que saber não, mas quem é do 3, é bom saber, né, irmão? Quantos filhos Isaac teve? 2, quais os nomes? Esaú e Jacó. E Jacó tinha uma promessa, né? Deus falou quando Sara estava lá no ventre. Sara não, né, irmãos? Sara foi lá atrás. Quando eles estavam no ventre, Deus falou, olha, o menor vai comandar o mais velho, o mais novo vai comandar o mais velho. E isso já era uma promessa de Deus. Claro que a mãe e o filho tentam usurpar a primogenitura de Esaú, fazem um prato de lentilhas, e aí ele toma a primogenitura. Pastora, eu não sei nada disso, então você vai ter que ler Gênesis, porque senão não vai dar tempo. Amém, irmãos? Então, teve uma história aí, um plano humano, mas a promessa de Deus ia se cumprir. Eles não tinham que fazer nada disso, mas fizeram. Então, aí a gente tem Jacó. Jacó foge porque o irmão, quando soube, ficou irado, queria matar o outro. E aí ele vai para o deserto. Lá no deserto, ele vai para a casa do seu tio,
e ele começa a trabalhar porque ele se apaixona por uma pastora que está pastoreando um rebanho chamada Raquel. Quando ele vê Raquel, aí ele diz assim, é essa, e aí ele começa a trabalhar 7 anos para o Raquel. Quando ele vai para o casamento, ela vem com o rosto coberto, que é o costume dos judeus, e ele descobre depois que ele casou foi com Leia. E aí o pai diz, olha, se você quer Raquel também, é justo, é certo, nosso costume, mas trabalha mais 7 anos. E ele, mais 7 anos. E nesse inteirinho, com Leia, ele foi tendo filhos e mais filhos e mais filhos. E nisso tudo nós temos as 12 tribos de Israel. Amém? Sendo que Raquel teve 2. Quais são? José e Benjamim. E as outras tribos são os filhos de Leia. Amém, irmãos? Claro que teve as concubinas, tem os filhos aí das concubinas também. Que são, que a gente não vai se ater aí. Depois disso, Deus confirmou. Deus deu uma promessa para Abraão, e essa promessa foi para Isaac, e de Isaac ela vem para Jacó. E aí Jacó, lá em Gênesis 35, 11, quando ele volta, né, para se redimir, lá no caminho de volta, no versículo 11 diz assim, e Deus ainda lhe disse, vocês estão aí? Gênesis 35, 11, vamos ler juntos. Eita, glória. Vamos lá de novo. Leiam forte. Concentra na sua leitura. 1, 2, 3. E Deus... parecia uma torre de Babel aí, mas deu certo. Irmãos, lá no original, no hebraico, quando ele fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que em algumas traduções está assim, quer dizer, eu sou o El Shaddai. Amém? E essa é a leitura original. E ele diz assim, eu sou o El Shaddai, que faz ser frutífero, que multiplica. E de você vão proceder uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. El Shaddai quer dizer o Deus que nutre, o Deus que faz crescer e o Deus que multiplica. Amém? Amém, irmãos? Diga assim, que nutre, que multiplica, que faz crescer. Pastora, nutrir e crescer não é a mesma coisa? Não. Quando a palavra quando Shaddai está lá no original, quando a gente vai ler, e eu pesquisei porque eu achei bem interessante, ele está falando no sentido da mãe quando tem o seu filho e amamenta. E aí, a gente sabe, quem é mãe aí, né, quem amamentou, que o leite da mãe é o melhor alimento para o bebê. Amém? Então, aquele alimento, não tem nenhum outro alimento que substitui o leite materno. Então, as crianças que mamam não precisam nem beber água. É o que dizem os médicos, né? Não sei se todas fazem assim, não dão água. Mas os médicos dizem que elas nem precisam beber água, que o leite materno é suficiente e que aquele primeiro leite, que é o colostro, é a melhor nutrição. Então, quando essa palavra a gente vai ver lá no original, é como se, no sentido de alguém que nutre, alguém que amamenta, que dá alimento, que dá nutrientes para a pessoa crescer e ficar forte. Então, crianças que mamam têm uma imunidade diferente, crescem diferente. E eu tenho o exemplo do meu sobrinho Miguel. Ele nasceu prematuro, ficou 25 dias na UTI, não ganhava peso. Cada vez que ele mamava, ele perdia peso, tinha que colocar o leite lá no copinho, porque se ele se esforçasse, perdia peso. E aí depois ele saiu e ele ficava horas mamando. Cadê a Silmara? Ele ficava um tempão, né? E rapidamente ele ganhou peso. E ele é bem forte, né? Então, é muito claro isso. Então, quando essa palavra está lá no original, Deus está dizendo dele mesmo, olha, eu sou o El Shaddai. Vocês têm que entender isso, como se Deus dissesse, olha, sabe Jacó e toda a sua descendência, e todos que virão lá na frente, quem faz crescer, quem alimenta o espírito, quem faz com que a pessoa viva uma vida íntegra, alinhada, caminhando, sou eu. Então, o segredo para nós andarmos alinhados na presença do Senhor, para nós vermos a igreja crescer e muito mais, cada um de nós crescer em graça
E conhecimento diante do Senhor é estar andando e sendo nutrido pela presença de Deus. Amém, irmãos? Então, como é que eu vou ser fortalecido, ser nutrido pela presença de Deus? Através da palavra. Nós, muitas vezes, vemos muitas visões aí de crescimento, de estratégia, né? E algumas pessoas dizem, por que você não adota essa estratégia? Ou essa sua igreja vai crescer? Não. E hoje Deus estava falando muito claro comigo, olha, a estratégia que eu te dou vem para a minha presença. Eu sou El Shaddai. O crescimento vem, a nutrição vem, a multiplicação, e multiplicação com comprometimento, com maturidade. Amém, irmãos? E sem que o nosso coração se corrompa, porque cresceu demais, ou porque eu tenho outro culto, ou porque tem muitas células. Se nós estivermos ligados no Senhor, e quando Deus fala com Abraão, fala com Isaac, fala com Jacó, e a promessa se estende para nós, Ele está dizendo, olha, vocês vão ser nutridos, vocês vão ser frutíferos, vocês vão multiplicar, e onde vocês colocarem a mão vai ser próspero, se vocês estiverem ligados em mim, porque eu que nutro. Amém, irmãos? Então, Ele está dizendo dele mesmo, não é ninguém que diz, Ele é a minha bandeira, Ele é não sei o quê, Ele é meu escudo, não. Ele está dizendo, olha, eu sou o que faz tudo isso. E quando nós recebemos a promessa lá de Abraão, que vem se estendendo até Jacó aqui, e nós vamos receber, não de Jacó, a nossa promessa, a última que nós recebemos é de José. Amém? Então, vai lá para Gênesis 49. Quero ler mais esse para a gente ir nos tópicos para ir fechando. Gênesis 49, 22 a 25. Vocês estão aí? Gênesis 49. Então, vamos ler lá, 49, 22. Algum irmão pode ler. Qualquer um. Espera aí, está lendo 49. Isso. Do 22, você está lendo? Leu o 22 de novo. Isso, José. Aí, isso mesmo. Amém, irmãos? Então, nós recebemos a última leva aí de bênção lá da descendência de José. Amém? Então, o que Deus diz aqui em Gênesis 49, eu acho que nós já temos uma pregação sobre isso. É tudo que diz ao nosso respeito, né? Que nós somos a árvore frutífera, como José, a descendência dele, que esteve ali. E nós, quando nós começamos a orar esse ano sobre as células, sobre ser o ano da palavra, né? Logo veio a pandemia em março. Vocês lembram disso? Pastora, eu nem lembrava que esse era o ano da palavra, o ano de frutificar. Assim Deus tem nos direcionado. Amém, irmãos? Por isso que nessa voltando ainda para os cultos presenciais, voltando para as células presenciais, nós temos que estar bem atentos no direcionamento, na instrução de Deus. Então, quando nós estamos caminhando com Deus,
nós temos que voltar um pouquinho e receber aquela palavra lá do início, sobre andar com Deus, e Deus falou que Abraão ia ser próspero e tudo mais, mas tem uma outra parte para ele ser abençoado. Olha só o que diz o versículo aqui. Eu estou em Gênesis 17, eu quero ler o versículo 1, vou ler para você, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o El Shaddai, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Amém? Gênesis 17, 1. Já tinha quantos anos ele aí, irmãos? 99. Então, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o El Shaddai, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ok, para que todas as bênçãos de multiplicação, de ser nutrido, de ser abençoado, tem duas condições aí que Deus fala para ele, não é, irmãos? Amém? Então, ande segundo a minha vontade. Coloca aí, número 1, andar segundo a vontade do Senhor. Eu acho que essa é a parte mais difícil para nós. O que vocês acham? Sim ou não? É a mais difícil da nossa vida. Porque a nossa tendência é fazer as nossas escolhas, ter os nossos sonhos, os nossos projetos, fazer as nossas conquistas, né? Mas Deus diz assim, ó, é o seguinte, tudo isso você vai ser próspero, frutificar, multiplicar. E tudo que eles tocavam era abençoado. Mas Deus diz para ele, olha, eu sou o El Shaddai, eu sou o que nutre, eu sou o que abençoa, que multiplica, eu faço tudo isso. Mas anda segundo a minha vontade. Não faz a tua vontade, faz a minha. Amém, irmãos? Então, nós como igreja do Senhor, Ministério GVC, nós não podemos andar segundo a nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade é ficar acomodado, mas a vontade de Deus é outra. Amém? Então, nós temos que pensar, Senhor, qual é a tua vontade para este dia? Qual é a tua vontade para mim em relação a este projeto? Eu creio que a vontade de Deus, porque Deus deu um nome para o ministério, não fomos nós. Amém? Então, a vontade de Deus é que nós estejamos gerando, mas só gera vida quem está vivo. Quem tem ligação com o El Shaddai, quem é nutrido para poder abençoar a vida de alguém. Só ama a pessoa se você tiver o amor de Deus. Só lê a palavra quem ama o Senhor, quem quer conhecer mais dele. Então a gente precisa andar com ele, fazendo a vontade dele. A vontade do Senhor é que todos os dias nós tenhamos um momento de oração e palavra, sim ou não? Mas a nossa vontade é chegar em casa, tomar um banho, comer aquela jantinha e assistir alguma coisa. A espairecer, né, pastora? E dormir. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Ou então tá lá numa série, deixou ainda stand-by lá para assistir o último episódio. Depois vai dormir. Essa é a nossa vontade, mas a vontade de Deus é outra. Amém? A nossa vontade é dormir a noite inteira. Que hora de madrugada? A pastora que hora? Que a pastora sênior. Ela que hora, que ela que lute. Será que a vontade de Deus para você é essa? Para mim eu sei igual é, mas... Amém, irmãos? Ande segundo a minha... E Deus fala comigo também, olha, você quer... Senhor, nós oramos lá atrás, desde 2009, estamos orando. Ok, anda segundo a minha vontade. Não faz a tua, faz a minha. É o mais difícil, irmãos. Essa é a parte mais difícil. É deixar as nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas coisas para fazer as vontades de Deus e aquilo que é de Deus. Amém? E essa é uma condição que ele fala. E a segunda qual é? Ser perfeito. Em algumas traduções diz ser perfeito. Em outras diz seja íntegro. Integridade é caráter de Cristo. Nós queremos ser abençoados, mas muitas vezes nós queremos dar um jeitinho aqui e outro jeitinho ali. Até com o Espírito Santo a gente quer dar uma enganadinha, misericórdia. Ser perfeito. Pastora, ser perfeito é difícil. Vamos para a tradução que diz seja íntegro.
Integridade. Quer dizer o quê? Caráter, irmão. Não fala mal do outro, não fala mal de ninguém, não fala mal do irmão, não fala mal do teu chefe, não fala mal do vizinho. Fala mal da esposa. Tem esposa que fala mal do esposo, irmã. E o contrário também. Essa está com o passaporte carimbado para os infernos. Porque ele é a própria carne. Quem fala da sua própria carne vai falar o quê dos outros, irmão? Caráter. Nós temos que ter caráter. O que Jesus faria no meu lugar? Pensa antes de falar. E veio o pensamento, repreende. Espera lá, esse pensamento é de Deus ou não é? Quem que está aqui do meu lado? Qual o teu nome, hein? Amém, irmãos? Inveja, ciúme, sentimento faccioso dentro da igreja. Como pode? Eita, o irmão comprou o carro. Olha, o outro tá um sapato novo, esse tênis deve ter comprado bem na Centauro. Deve ser bem uns... Irmãos, cuide da sua vida. Ei, irmão, esse é original ou é fake? O Espírito Santo me segura muitas vezes, que eu nunca vi, não presenciei uma conversa dessa. Mas se eu estou numa hora dessa, irmão, e eu dizer, toma vergonha, irmão, cuide da sua vida. E essas pessoas nunca têm nada, vão sempre pro buraco, tudo delas não presta, porque a inveja é uma macumba de crente. Sabe, crente invejoso é um macumbeiro dentro da igreja. Mas não é aqui, é em outro lugar. Estou falando isso, deve ser de outra cidade. Deve ser centauro de outra cidade, não é daqui. Amém, irmãos? Nem estou ganhando para fazer a propaganda. Então, vamos ter integridade em tudo. Senta hoje a cabeça no travesseiro e faça um checklist. O que foi que passou hoje na minha mente? O que eu fiz? Será que eu fui íntegro? Amém, irmãos? Por quê, pastora? Porque eu creio que Deus quer que nós cresçamos. Mas não é um crescimento doente. Um crescimento que lá na frente a gente vai ter confusão, divisão, coisa ruim. Não! Crescendo como uma igreja que sobe no arrebatamento. Amém, irmãos? Que se alegra quando a célula do outro triplica e a tua só fica com 2. Ai, meu Deus! A pastora só tem 3. E a outra 5, 10, 30, 40. Aí você vai saber se você está tratado. Eita, glória, eu estou feliz com o irmão, que ele tem um monte, eu só tenho 3. 3 vai para o céu, tá bom demais, irmão. O que tu faz, hein, irmão? É o lanche? O que tu faz? Primeira coisa é que a administração da célula é igual para todo mundo e a pastora que escreve envia. Tá bom? Então não tem perigo. Amém, irmãos? Mas não é isso, irmãos. Nós já tivemos 5 células em dias diferentes na semana. Tinha uma célula que parecia que minava gente, não sei de onde. A outra célula só tinha 4. Tinha vezes que tinha 2. Tinha vezes que tinha 3. Às vezes só tinha 1. E às vezes eles desmarcavam ainda. Mas a outra pingava a gente. O bairro era lotado. Cada lugar é de um jeito e Deus tem uma unção para cada lugar. Amém? E Deus vai te dar uma unção para aquele lugar, para aquele povo daquela localidade, que é diferente de outro bairro, que é diferente de outro público. Amém? E aí a gente é íntegro quando a gente se alegra com a vitória do outro, quando a gente ajuda o outro em oração, quando a sua célula lá não engrenou e disse, espera lá, eu vou te ajudar aqui também. Ah, não vou não. Ele vai crescer mais ainda? Amém, irmãos? Pastor, isso já aconteceu? Não, isso nunca aconteceu aqui. Graças a Deus. Mas nós já estamos nos preparando, porque nós queremos crescer fortes, sadios, íntegros. Amém, irmãos? Fazendo a vontade de Deus. Pode ser que na célula dos adolescentes, em vez de chover boné, chuva adolescente. Oh, glória! Amém, irmãos? É isso que nós queremos, né, galera? Muitos. Então, irmãos, quando Deus fala para Abraão isso, e ele já recebeu um comando, sai da tua terra. Quando Deus nos dá um comando, a gente precisa obedecer prontamente. Amém? Então, o comando para a igreja do Senhor, para nós neste tempo
nós precisamos começar a alinhar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Primeira coisa. Você tem que sair daqui convicto de se acontecer algo com você ali fora, você ir para o céu direto, passaporte carimbado, vida íntegra, pensamento alinhado. Pastora, esses pensamentos ruins não vêm? Vem todo dia. E tentação? Também. Mas a diferença é como eu vou me posicionar. Amém, irmãos? Manda embora. Não, isso aí eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que vem pelos seus olhos, os nossos olhos são janelas da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Passa o dia vendo novela daquele canal horroroso lá, que já está quase falindo. E vê o que vai encher o teu coração. De coisas boas. Não levante a mão. Pensa comigo aí, responde para você mesmo. Quanto de palavra você leu hoje? E quanto você comeu de alimento hoje? Percebe que está muito desproporcional? Se você leu 2, 3 capítulos, um livro da Bíblia, ótimo, você tá bem. Mas se você não fez isso, e se você deixa para fazer isso no final do dia, a tua atenção e o teu rendimento não é o mesmo. E a primícia é que horas, irmão? Não estou dizendo para você ler um capítulo antes de sair de casa. Estou dizendo para você começar o dia com palavra e oração. Amém? Amém, irmãos? Eu não saio da minha casa sem orar e sem me ungir. Ai, pastor, todo dia você não faz? Faço. Porque o negócio está punk. O diabo está odiando os pastores. Como o pastor não está aí, só está eu. Então eu sou um alvo único, fixo, sabe? Quando tinha 2, ele podia mirar nós e acertar o pastor e eu escapar. Agora não tem como. Amém, irmãos? Então, a gente precisa ter os nossos cuidados. Agora, pastor, e quando o senhor acorda atrasado? Eu não boto o pé lá fora. Porque muitas vezes, quando vai acontecer alguma coisa que eu pego numa minha maçaneta, Deus fala, volta, ora dessa forma, porque o dia hoje está assim. Eu volto e oro. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é nosso companheiro. Ele avisa. Ele sempre vai nos avisar. Agora, às vezes ele pode estar falando e você não está na mesma frequência dele. Ele está falando. Aí lá, depois que aconteceu tudo, eita, é mesmo, veio isso. Puxa, você vai perceber que ele até tinha te alertado. Amém, irmãos? Mas aí você passou batido. Então, quando ele fala, anda segundo a minha vontade e seja íntegro, Abraão obedeceu esse comando. A gente sabe que Deus deu um filho da promessa. E quando ele teve esse filho, Deus diz assim, agora, sacrifica Isaac para mim. O que foi que Abraão fez? Pegou, ok. Não ficou, como assim, Senhor? Eu tinha 75, o Senhor mandou eu sair de lá, eu saí. Aí depois veio Ismael, o Senhor mandou eu mandar Ismael embora, eu mandei. Agora vem Isaac, agora o Senhor disse para eu matar Isaac. Não tem nenhum momento, sim, Senhor. Vai andando e o filho, ei pai, tem a lenha e quem que vai morrer será? Porque o menino não é besta, adolescente, né? Um rapazinho para lá, acho que ele pensou, hoje é meu dia, né? Hoje é meu fim, porque o papai não fala direito, mamãe ficou lá atrás, quem que vai me defender? Ninguém. Imagina o desespero dele subindo. Mas o pai estava seguro. Amém, irmãos? E a palavra diz que ele levanta a faca para imolar o filho e o anjo segura. Diz, não, está tudo certo. Fez a minha vontade, mas não é isso que eu quero. Amém, irmãos? E a gente tem uma tendência a querer argumentar com Deus, a querer dizer assim, às vezes a gente quer dar coordenadas para Deus. Pensa se não é assim. Obedeça prontamente, ande com integridade, em nome de Jesus. Amém? Deus não esqueceu o que falou para Abraão lá atrás, quando ele tinha 75. Deus sabe o que tinha, tudo para acontecer na vida dele. E ele tinha perseverança nessa caminhada. Existem momentos na nossa vida que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Nesses momentos, diga para o irmão, confie em Deus. Parece que nada está acontecendo. Quem já teve a impressão de estar orando e parece que nada está acontecendo? Alguém já teve essa impressão? Sim ou não? E parece que o negócio, em vez de melhorar, piora. Parece que aquela promessa que Deus falou nunca chega. Imagina um homem que recebeu uma palavra lá atrás, receber o cumprimento disso aos 99 anos.
É muito tempo, irmão. Então, Deus sabe de todas as coisas. E olha só, com o Senhor, com Ele, com Deus, nada mais é necessário para nós. Amém? Diga assim, com Ele, nada é necessário. Sem Ele, nada é suficiente. Você entendeu? Com Ele supre tudo. Tudo! Pastora, necessidades emocionais, físicas, materiais, tudo. Sem Ele, nada vai ser suficiente. Sabe aquelas pessoas que estão correndo atrás de um monte de coisa e nada preenche? Sem Deus, nada é suficiente. Amém, irmãos? Como assim? Com Ele, nada mais é necessário. A gente é pleno, completo em Deus. Sem Ele, nada vai ser suficiente. Nenhum bom casamento, nenhum concurso, nenhum bom salário. Ai, pastor, mas se eu tiver um bom salário, eu vou ser feliz. Não se engane. Felicidade só em Jesus. Agora, Deus quer te abençoar também. Quer que você seja próspero. Como é que eu sei? Como é que eu consigo ser próspero? Anda com Deus, faz a vontade de Deus e seja íntegro. Ai, pastora, mas rico não entra no céu. Abraão era riquíssimo. Aliás, na época, o homem mais rico sobre a terra era Abraão. Glória a Deus, irmão. Então, Deus tem promessa para nós também. Amém? O problema é que tem crente que se der um emprego melhorzinho, o diabo leva. Aí Deus diz, não, filho, você tem que comer feijão com arroz, que eu prefiro você comendo feijão com arroz, andando comigo, porque quando você tem dinheiro para ir na casa do tambaqui, você não vem para a igreja. É ou não é, irmãos? É. Quando você não tem, você vem para o culto jovem, como o cachorro quente lá atrás, feliz da vida. Mas quando o emprego melhora, não, eu vou com a galera para o Brownie Bros. Não tem problema no Brownie Bros. O problema é quando você deixa outras coisas por causa de Deus. Sabe como que Deus quer que você faça? Quer que você seja próspero, multiplique, leva a sua galera inteira da célula, paga o lanche lá no Brownie Bros. Mas trabalhando para o Senhor. Amém, irmãos? Anda fazendo a vontade do Senhor, seja íntegro. Quando Ele fala, eu sou o El Shaddai, Ele está dizendo, em mim vocês são nutridos. Em mim vocês vão crescer. Em mim vocês vão amadurecer. Em mim vocês vão ser frutíferos. Em mim vocês vão multiplicar. Amém, irmãos? Então, não é uma estratégia, uma visão de alguém lá não sei aonde. Não é uma ideia. Ai, a pastora teve uma ideia. Não é nada disso. A palavra diz que quando nós estamos em Deus, nós vamos andar com Ele, ser íntegros, e aí nós vamos ser nutridos pela sua palavra, nós vamos ser frutíferos, nós vamos multiplicar e nós vamos ser prósperos também. E a prosperidade, para alguns, pode indicar aí um crescimento financeiro e para outros pode ser que Deus vai fazer uma multiplicação naquilo que você já tem. Amém? Amém, irmãos? Não venha para Jesus calculando o aumento de salário, porque isso não vai funcionar. Deus não é Deus de barganha, Deus sonda os nossos corações. Amém? Então, nesse momento, o que Deus tem nos direcionado é, primeira coisa, vamos levar a igreja a andar segundo a minha vontade. Segundo, terceiro, vamos levar a igreja a andar em integridade. Mas todo mundo já aceitou Jesus, mas falta integridade. Falta caráter de Cristo. Amém, irmãos? Para todos nós. A gente precisa viver. Ai, pastora, mas eu já conheço a palavra. Viver o evangelho simples, genuíno, obediência. Deus falou isso, acabou, não tem que questionar. Sabe quando a pessoa vai estudar a Bíblia e fica fazendo um monte de perguntas? Às vezes perguntam lá para a professora Rose, né? Tinha um monte de gente que, além do Adão e Eva, quantos com quantos casaram? E às vezes chegam umas perguntas dessas para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Foco em santidade. Quem estava na terra, quem não estava, quem casou com quem veio primeiro. Pelo amor de Deus, irmãos. Olha para você e diz assim, pera lá, tem pecado aqui? Onde é que eu tenho que tirar? Onde é que eu tenho que limpar? Será que eu sou um rebelde? Será que eu sou insubmisso? Será que eu não estou querendo enganar a mim mesmo? Olha para dentro de você, faz um check-up aí. É isso que nos leva para o céu. Amém? Não perca tempo, é um tal de pergunta que não leva a lugar nenhum, nem para nada. Ainda quer dizer que estuda a Bíblia.
Se você realmente se render, o Espírito Santo vai dizer, olha para você aí, ó. Vamos começar a tirar isso, limpa aqui, se rende aqui, se submete aqui, se sujeita a Deus aqui, anda na minha vontade, seja íntegro, pensamento, atitude, coração. Amém, irmãos? Naturalmente nós vamos crescer, naturalmente nós vamos frutificar, mas é andar segundo a vontade do Senhor, é andar em integridade. Relacionamentos precisam estar sujeitos à vontade de Deus. Conversas precisam. O Espírito Santo pode estar nessa conversa, sim ou não? Se não pode, não edifica. Sai fora, irmão. Nós vamos chegar aí num tempo que nós vamos ter que decidir realmente a quem nós servimos. Temos muita liberdade agora, então aproveite para estudar a Bíblia agora. E todos os pastores que estão alinhados com Deus vão dizer a mesma coisa. Voltem-se para a palavra agora. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão chorar e dizer, pastora, diz um versículo aí para mim no telefone, porque eu não tenho Bíblia, nem pode. Amém, irmãos? A igreja vai ser perseguida. E sabe quem vai subsistir? Quem tiver palavra aqui e no coração. Porque aí o Espírito Santo vai trazendo à memória aquilo que a gente já leu, aquelas pregações que a gente ouviu, esse momento que você já leu, que você já ouviu, o filme bíblico que você assistiu, e aí você vai sendo fortalecido. É assim que vai acontecer, porque a palavra descreve isso. Amém? Então, em nome de Jesus, ande, diga para o irmão, vamos andar, segundo a vontade do Senhor, em integridade, em retidão. Deus é que nos faz crescer. Amém? O leite, o nutriente vem do Senhor. Então nós não vamos usar nenhuma estratégia aí diferente da que a palavra diz. E quando nós estamos falando isso quer dizer o quê, pastora? Primeira coisa, irmão, todo mundo precisa estar enganjado em ganhar almas para Jesus. Estava falando no carro com meus sobrinhos. Sabe quando é que a igreja, quando o rebanho não dá tanto trabalho? Quando ele trabalha. O cara tá, segunda ele tá lá, tem a aulinha aqui, ou ele tá estudando a Bíblia, terça-feira ele vem para escola de discípulos, né, agora o nome. Escola de discípulos, quarta-feira ele tá lá na casa dele, convidando os amiguinhos, porque quinta-feira tem célula e ele tem que estar numa célula para levar alguém para alguma célula. Então ele tá lá pensando, movendo, aí quinta-feira ele leva um amiguinho dele, o convidado para a célula. Sexta-feira tem oração de campanha aqui, porque ele precisa de oração pela família, pelo trabalho. Aí sexta-feira ele vem para cá. Sábado deve ter algum jovem que ele conhece, ele convida para vir para o culto jovem. Domingo de manhã, 8 horas, ele está acordado, tomando banho, preparando café para ir para a escola bíblica 9 horas. E está estudando a Bíblia, depois faz o almoço, descansa um pouquinho, porque ele tem culto de celebração à noite. Irmão, que hora que ele vai ter tempo de fazer besterol? Falar do outro, atrapalhar o crescimento. A Estela vem aqui, que eu estou brigando com a esposa. Não tem tempo não, irmão. Quem trabalha, não dá trabalho. Isso é fato. Amém? Pastora, como que era o seu casamento? Uma bênção. Porque ninguém tinha tempo para estar brigando com o outro, não. Porque a conversa era sobre a célula. A conversa era sobre o que nós vamos falar. A conversa é sobre o texto bíblico que a gente leu. Está na célula, está todo mundo ocupado. Não tem tempo de ficar. Alguém está olhando para o meu esposo. Que besteira é essa, irmão? A gente tem muito mais o que fazer. Amém? Jovem, eu estou com saudade da minha namorada. Está com saudade da namorada porque está desocupado, cara. Tanta coisa para fazer. Mente vazia, diz lá fora no mundo, é o que é a oficina do diabo. E esse ditado é verdade. Quem não trabalha, dá trabalho, porque fica com a mente dando lugar. Amém, irmãos? Então, nós vamos crescer com muita sabedoria, com muito cuidado de Deus. Com Ele nada é necessário, sem Ele nada é suficiente. Então, nós vamos andar com Ele para que nós possamos ser supridos em todas as nossas necessidades. Nós temos aí a segunda de folga para você ter comunhão com a sua família. Quarta-feira não tem atividade aqui, só das mulheres, e é online, né? Então, quem é membro da igreja e é mulher tem que fazer o quê quarta-feira?
convidar alguém, um amigo, e entrar lá na célula. Aí o homem quer assistir. O jogo ainda é quarta-feira? Nós colocamos a célula quarta-feira, por quê? Porque eles vão lá para o jogo, elas vão lá para o quarto e a gente tem um tempo ótimo, não é? Só que a abençoada da crente não convida ninguém, também não vai para a célula e fica lá, azucrinando a vida do marido que quer assistir o jogo. Irmãs, não dá fruto, ainda atrapalha o homem. Pastor, aí está assistindo o jogo. E qual o problema? Ser tu uma bênção, ser frutífera. Fica orando, Senhor, abençoa. Vai ter célula de homens, mas não vou pôr na quarta, irmão. Quem não vão para o inferno porque assistiram o jogo, não. Agora, quem fica azucrinando o marido e não dá fruto, corre o risco. Então, seja sábio. Eu não gosto de jogo, particularmente, né? Aquele barulho da torcida me dá uma agonia, me dá uma gastura. Mas, às vezes, eu sentava para assistir o jogo com o pastor, acredita? Ô, amor, nega, assiste o jogo comigo. Eu lá, sangue de Jesus. Qual é o nome desse? Do outro? Se é o Salah, é... Não, nega, esse é o outro time. Esse é o Salah é do lado das Arábias. Não sei o quê. Ah, esse time é bom. Amém, irmãos? Seja sábia, minha filha. Tem mulher muito tola, boba. Então, nós somos mulheres que edificam, amém? Então, o dia da célula é quarta justamente por isso. E é online, você vai para um canto do quarto e se conecta lá, bota um fone de ouvido, eu quero ver. Então, a gente precisa ter sabedoria, estratégia e ser frutífera nisso também. Amém? Então, diga para o irmão, El Shaddai é o Deus que nos nutre, que nos faz crescer, que nos faz multiplicar e nos faz ser próspero. O nome da igreja não vai mudar, não, irmão. O nome é Ministério Gerando Vidas em Cristo. Mas você tem que estar conectado com o nosso Deus Todo-Poderoso, em algumas traduções, em outras diz El Shaddai. E ninguém deu esse nome para ele. Ele disse, eu sou. Quem vai nutrir vocês sou eu. Então não adianta ir para lugar nenhum, porque o alimento é comigo. Amém? Amém, irmãos? Eu queria que você fechasse seus olhos aí, nós já estamos concluindo. Primeiro dia só para a gente se organizar. Não precisa pagar não. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está. Não, pode ser o CD. Avisa lá ele. Amém? Então feche os teus olhos aí e começa a falar com o Senhor aonde você precisa entrar no alinhamento. Se o teu tempo você tem desperdiçado, se o seu foco ainda está em algumas outras coisas, nós queremos ser a igreja do arrebatamento. O desejo do nosso coração é que a igreja multiplique para que almas se rendam ao Senhor, não para que o nosso coração se envaideça e dizer que nós crescemos assustadoramente, que houve um grande... Não, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. E quando você fala de Jesus para alguém, quando alguém vem ao Senhor e você é um instrumento, e essa alegria só Jesus te dá, querido, a satisfação de cumprirmos o nosso chamado. Então feche teus olhos e faça essa oração em nome de Jesus. Você que está em casa, que Deus abençoe. Vamos encerrando a transmissão.